E a professora Thaís Janaína Vencinovskis, da UERGS, aqui de Erechim, está entre os finalistas na disputa pelo Prêmio Educação RS 2021, concedido pelo Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, o Simpro. Hoje, nós conversamos aqui na TV Erechim com a professora Thaís, que falou um pouquinho sobre a educação em tempos tão difíceis como a gente vive atualmente. Thaís concorre na categoria profissional. Acompanhe. Thaís, bem-vinda à TV Erechim e parabéns por essa indicação de um prêmio tão importante aqui para o Rio Grande do Sul e também para você como professora, como educadora, justamente nesse momento em que comemoramos o Dia do Professor. Muito obrigado. Olá, Sandra, equipe da TV Erechim, aos telespectadores. É sempre uma alegria retornar, né, aqui presencialmente. E é uma semana especial, né? Verdade. Temos o Dia do Professor, tivemos o Dia da Criança e é sempre um privilégio ser lembrada por grupos, por coletivos e por pessoas que são tão essenciais quanto a figura do professor na sociedade contemporânea. Eu recebi assim com uma grata alegria e satisfação também, principalmente porque no decorrer da minha trajetória estudantil e acadêmica, foram muitos os bons professores, a maioria, eu diria. E também eu me considero assim privilegiada porque em todos os momentos, mesmo nos de dificuldades e enfrentamentos, sempre uma mão amiga se solidarizou, oferecendo por vezes empréstimo de livros, caronas, dicas para que eu prosseguisse na condição de bolsista, porque eu sou proveniente de uma família de trabalhadores comuns. Então, grande parte da minha trajetória ela se deu em instituições públicas ou em instituições privadas, mas com o amparo de bolsas, né, de políticas públicas inclusivas. Então é importante destacar isso nesse momento, né? E tão logo eu recebi o comunicado, uma das primeiras pessoas que se manifestou foi a minha alfabetizadora. E eu acredito que quem sabe foi mais significativo do que receber a notícia, né, de estar como finalista no Prêmio Educação RS. E o professor, ele é a essência da sociedade. Com certeza. Né, Sandra? Todos nós que hoje escrevemos, lemos, formalmente ou informalmente o mundo, é porque em algum momento esse ser dedicou o seu tempo, que é o que nós temos de mais precioso hoje na vida. E também a nossa capacidade de discernimento, de formar opinião, de debater assuntos. A gente só aprende isso quando passa pelos bancos escolares. Justamente. E posteriormente, Sandra, outros contatos assim, né? Eu sempre digo, a sociedade, quando ela abraça a educação como responsabilidade coletiva, o resultado é sempre positivo. Eu não tenho dúvidas, né? E muitas memórias assim vieram dessas trajetórias assim, né? Da minha primeira bolsa de iniciação científica, do meu primeiro trabalho publicado, da minha primeira viagem enquanto estudante bolsista. Eu realizei a minha graduação aqui na Universidade Comunitária, né? E eu poderia dizer assim, todos os professores, eles foram importantes. Dar destaque, visibilidade para todo e qualquer professor hoje, eu acho que é importante. É importante, é necessário. E a educação, ela nunca foi tão debatida, tão preocupante como ela tem sido nos últimos tempos. Desde 2020, quando iniciou a pandemia, os olhares se voltaram para a saúde, mas também essa preocupação intensa como a gente vai educar as nossas crianças, de como nós vamos formar os novos cidadãos
houve essa lacuna que preocupou o professor, mas também preocupou a sociedade como um todo. A educação teve perdas nesse período? Então, Sandra, educar é um ato coletivo. Tem um provérbio africano que eu gosto muito. É preciso de uma aldeia para educar uma criança. Por mais que nós tenhamos toda uma jurisdição, uma legislação que ampare, que apoie a educação nacional, né? Enquanto direito humano, enquanto direito constitucional, é importante que esse ato seja coletivo. O afastamento das atividades presenciais, ele impactou todos os níveis. Basta nós vermos assim os próprios índices de evasão, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, alguns estados com maior ou menor incidência, a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Nós já temos pesquisas que apontam, né, percentuais e também análises descritivas de quão impactante foi para os alunos em processo de alfabetização, para quem estava terminando o ensino médio, para os formandos. Nós passamos essa ansiedade, né, com os acadêmicos aqui de Erechim, com os mestrandos, com os doutorandos que eu oriento, que tinham perspectivas em seus planos de trabalho, a pesquisa empírica, a pesquisa de campo, e aí eles me escreviam, eles me ligavam e eles diziam: o que eu vou fazer agora se 50% da minha dissertação, da minha tese é presencial e eu não posso sair de casa? Que angústia. Isso. Então, os impactos ocorreram e os desdobramentos, eles virão em 2022, 2023, 2024. O professor também foi afetado, Sandra, não tenho dúvidas. Não falo só por mim, mas falo também já a partir de pesquisas realizadas por grandes organizações, ONU, Unicef, o próprio Ministério da Educação trouxe e traz índices, né, de que nós fomos pegos de surpresa, mas em comparação com outros países, nós fomos afetados de formas diferenciadas. Até porque nunca é demais relembrar. A figura do professor, ela traz a sua trajetória histórica, esse antagonismo de estar na fala de todo mundo de que ele é essencial. Sim. Mas nem sempre ele é contemplado nas políticas de reconhecimento, de valorização. E essa realidade colocou os professores em muitas dificuldades. Dificuldades que foram desde revisitar as práticas de ensino, adotar novas metodologias e acostumar-se a um ambiente de solidão. Eu lembro que, por vezes, assim, eu terminava minha aula me perguntando: será que aprenderam? Foi suficiente o que eu falei? A proposta de atividades, de trabalhos? Por que o fulano não apareceu mais? E aí 2, 3 dias depois ele me mandava um e-mail: professora, a internet não permite que eu acompanhe as suas aulas. Bah, que triste ouvir isso. Professora, eu preciso dos colegas. Então essa relação, ela se deu de uma forma assim, muito impactante. Sim. Muito impactante. E eu tenho por mim, Sandra, de que o nosso retorno também será marcado por adaptações, ressignificações, porque o cenário ele ainda permanece sob vigilância e cuidados, e nós precisamos então construir uma trajetória a partir deste evento que é uma pandemia. Novamente eu reforço,
Sandra, é necessário que a educação seja a tônica, não só das falas, dos diálogos, da sociedade, mas que ela seja uma efetividade. É necessário que nós retomemos alguns debates, algumas discussões, que quem sabe nós já fazíamos em tempos outros e não tínhamos nos dado conta que a instituição, escola, de que os espaços educativos, de que os territórios educacionais, os territórios de aprendizagem, eles sejam pensados sob essa nova ótica. Por outro lado, me dá muita esperança, Sandra. Nós somos uma região com baixa densidade populacional, mas com 3 instituições de ensino superior. Palmas para nós. 3 instituições. Nós temos hoje mais de 100 de doutores trabalhando neste município chamado Erechim e atendendo não só a região, mas inúmeros estados que por vezes também trazem para cá os seus alunos. E nós não paramos, Sandra. Nós fomos demandados e muito pelos municípios, pelos estados, porque a pesquisa, quando efetivada, ela prossegue. E nós prosseguimos. É importante dizer isso. Verdade. Nós prosseguimos. A semana passada, circulavam, pelas nossas salas digitais, na graduação, professores de outros países. Quem sabe se estivéssemos presencial, eles não estariam fazendo essa participação. Então a tecnologia aproximou, sim, alguns grupos, algumas relações no fazer pedagógico, mas deixou claro que além de nós colocarmos a educação como responsabilidade coletiva, nós temos sim que pensar também numa temática que nos acompanha há séculos, que são as desigualdades sociais. Elas ficaram postas... Evidentes nesse período. Evidentes. Que por vezes nos passava despercebido. Nos passava despercebido. Então é importante nós pensarmos também quais são os caminhos, as trajetórias necessárias para que a educação, que é um direito humano universal, realmente seja de todos para todos. Sem desigualdades. Sem desigualdades, de aprendizagem, de faixa etária, de estrutura física. A mim me parece inadmissível nós ainda termos escolas que não ofereçam condições mínimas para que o processo de ensino e aprendizagem se desenvolva. Quando eu digo mínimas, são escolas que por vezes, há mais de década, não recebem livros para a biblioteca, Sandra. São escolas que a cada ano nós encontramos nos jornais, nos noticiários, as famílias exigindo professores de algumas áreas. Então, essa relação, eu acredito, que ela deva ser abraçada pela sociedade. Aquele abraço que foi dado por algumas categorias, por alguns grupos, no período pandêmico, de maior atenuação, ele deveria retornar agora com esse abraço de melhoria na qualidade da educação. Verdade. Thaís, esse prêmio Educação, o qual o teu nome foi indicado, e com méritos, eu acho que para todos nós erechinenses e que conhecemos a tua trajetória e a tua dedicação, nos sentimos parte um pouquinho e muito felizes por você estar sendo agraciada com essa indicação. O que significa isso para a entidade onde você leciona, para a professora que você é,
para essa trajetória de anos e anos debruçada sobre livros, estudando, pensando sempre em oferecer o melhor para o aluno, para que ele também seja um profissional bem destacado? Num primeiro momento, assim, eu também pensei, né? Eu lembrei de muitos nomes, porque nós temos pessoas com uma dedicação enorme na educação. Eu lembrei muito dos meus professores, muito mesmo. Não só da alfabetizadora, mas de todos os outros. E novamente, assim, eu gosto de frisar, esse entorno educativo, esse acolhimento que é muito importante para todo cidadão que, por vezes, tem o seu direito à educação minimizado. E para algumas categorias, inclusive, o direito apagado, né? Sim. Nós temos muitas crianças ainda fora da escola. Ou, se tem a garantia de acessibilidade, não tem a de permanência. Então, eu acho que evoluímos sim enquanto história da educação brasileira, enquanto número geral de matrículas. Mas é preciso que esse número se efetive em educação de qualidade. E eu, por vezes, acredito que a minha educação de qualidade, ela só foi efetiva e eficacial por conta daquele professor que, sabedor que eu não tinha condições de comprar um livro, trazia na pasta e dizia, leva o meu, não vai deixar de ler. E isso, Sandra, eu vejo até hoje nas universidades. E eu faço muito isso. Às vezes até brigo comigo porque eu digo, puxa vida, vou nas minhas prateleiras e digo, o livro tal não está. Eu devo ter emprestado para alguém. E coloco bilhetinhos, às vezes recadinhos. Pessoal, se alguém tem o livro tal, devolva, estou precisando. Então acho importante destacar esse processo assim, de solidariedade que houve no decorrer da minha trajetória acadêmica, humana e científica também. Reforço também a necessidade da sociedade compreender e apoiar o quão significativos são as políticas públicas de inclusão, as políticas públicas reparatórias. Porque nós temos um número elevadíssimo ainda de brasileiros que não têm acesso ao ensino superior. E essas políticas públicas, eu não tenho dúvidas, elas permitem que as mais diversas categorias sociais, elas tenham essa oportunidade. Porque historicamente algumas categorias, elas foram excluídas de usufruir o direito de estar na escola. Basta ver os nossos índices do censo escolar. As crianças não brancas, em sua maioria, enfrentam maior dificuldade, senão na acessibilidade, na permanência. E não é a professora Thaís que está falando isso. São os dados, são as estatísticas. Eles estão aí. Nós, universidades, pesquisadores, pegamos esses números que por vezes vêm em quilométricas tabelas, analisamos e vamos sim trazendo perspectivas e apontamentos, não só para os gestores públicos, mas para a sociedade como um todo, para sensibilizar. É preciso sensibilizar. E eu acho que mais do que nunca a educação deve ser um espaço de destaque nas gestões públicas, na sociedade. Eu ainda sonho com uma perspectiva e uma proposta que eu conheci, que ela data de 1990, que são as cidades educadoras. É necessário que todos abracem a educação. A escola também, mas a educação. Abraçar a educação no trânsito, responsabilizar-se com o espaço em que as crianças e adolescentes desenvolvem as suas atividades de lazer. Acompanhar a aplicação dos recursos públicos é uma forma de abraçar a educação.
E eu não tenho dúvidas que a figura do professor, ele deve voltar a ser um tema primordial. Isso aí, de primordial. amplo debate. Amplo e debate. reflexão. Que não seja só na semana do 15 de outubro, que esse reconhecimento social, ele seja efetivo. Também não podemos esquecer da valorização do seu trabalho, que é a valorização financeira. Nós estamos entre os estados que menos remunera os professores da escola básica em rede estadual. Então, além da visibilidade, do reconhecimento social, o professor precisa ser amparado por vezes. Com certeza. Abraçado, porque ele transforma. Ele transforma pessoas, ele transforma a sociedade. Ele, de uma forma muito silenciosa, dia a dia, ele retoma. Eu faço isso há 25 anos. Mas eu tenho colegas que fazem há 30, 35, 40 anos. Eu encontro meus professores de ensino médio, já aposentados, mas em espaços, por vezes, de voluntariado, em que eles permanecem com o ato de educar em seu dia a dia. Então, eu tenho por mim que o Prêmio Educação deve ser dado todo dia aos nossos educadores. Todo dia. Sem distinção. Sem distinção. Thaís, em nome de toda a nossa equipe, a gente quer te parabenizar pelo Dia do Professor, pela indicação a esse prêmio tão importante, que o nome só educação, ele fala muita coisa. Cada palavrinha, cada letrinha aí, ele forma histórias, ele forma vivências, ele forma oportunidades. O empresário que está nos acompanhando só chegou aí porque passou pelos bancos escolares. Eu só estou aqui porque eu fui educada desde pequena. E assim é toda a sociedade. Então, que seja um dia de reflexão com todo professor, seja ele de escola pública, escola particular, aquele que vai educar nas vilas, enfim, todo professor que dedica o seu tempo à educação. Então, em teu nome, eu parabenizo todos os professores e que esse Prêmio Educação venha realmente para Erechim e que a gente possa juntos celebrar esse momento tão importante na tua vida. Muito obrigado, Sandra, muito obrigado à equipe, da TV Erechim, e eu me despeço com um abraço afetuoso e o meu agradecimento aos meus professores e também com muita amorosidade pedagógica. Eu peço à sociedade. Abraço, professor, abraço a educação. Muito obrigada.